Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Vamos falar do índio Galdino? Eu vou contar a historinha e aí depois a gente analisa. O índio Galdino, ele era ativista, né? Ele veio para resolver umas questões em Brasília. Ele era do quê? Ele era ativista. Ativista. Ele veio para resolver umas questões de apropriamento de terras na região dele, que estavam acontecendo de maneira inadequada, se não me engano. E aí ele foi lá para a audiência e quando voltou, o hotel estava fechado. E ele acabou dormindo num ponto de ônibus e tal para passar o resto da noite. No dia 20 de 4 de 97, 5 jovens ricos de Brasília, botaram fogo nele. No julgamento, eles alegaram que era brincadeira. Dos 4 condenados, um era menor, era o Gutenberg, e foi para reabilitação juvenil, condenado a 1 ano e ficou 4 meses, depois saiu. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele, qual é o futuro. Todos eles eram ricos, tinham famílias influentes, então eles tiveram regalias na prisão. Eles tinham banho quente, tinham cortinas na própria cela e também ficavam com a posse das chaves da própria cela. Vamos primeiro analisar o índio Galdino, então, depois eu conto o resto da história e a gente analisa os outros personagens. Por mais que esse desencarne tenha sido brutal daquela forma toda, né? E realmente, assim, não justifica o que foi feito, mas para aquelas crianças ali naquele momento, era a arruaça. É o fogo aonde daria só o susto e não um complemento de um desencarne. Não justifica, né? Lógico, o que ocorreu, mas no ato, naquele momento, naquele calor ali, infelizmente, é uma brincadeira que não deu certo. Em nenhum momento eu vejo que eles agiram de má fé ou que também tiveram o intuito de matar. Né? Espiritualmente traz uma grande aventura, onde davam muitas gargalhadas e a chama ali, o fogo em si, era algo que eles imaginaram que não ia se alastrar tanto, apenas assustar, né? Como já fizeram com outras pessoas e de repente as pessoas se assustam e nada acontece. Infelizmente com ele foi literalmente diferenciado, né? Foi um ato diferenciado, causando todo esse salseiro, esse auê. Quanto ao índio, né, esse ser, ele traz uma mediunidade muito grande. E por incrível que pareça, o desencarne, por mais que tenha sido dessa forma brutal, essa alma compreendeu com muita leveza, com um lado muito sutil. Então, em nenhum momento, após ver o desencarne dessa forma brutal, trouxe a ele a desavença ou até mesmo a revolta. Tanto que foi automaticamente muito bem recolhido pelo setor da espiritualidade. E por ter sido desencarnado em mãos de crianças, isso energeticamente para ele acabou sendo até uma dádiva, dando do mundo da espiritualidade. Independente dos meninos ter feito tudo isso, de um jeito ou de outro, ele também estava prestes a desencarnar naquele momento. Então, era daquele mês em si, não ia passar, porque poderia ter dado um infarto, como já estava previsto, ou ele morreria de um grande infarto, ou da forma que foi. Da forma que foi uma forma também que espiritualmente não teve dor, pois literalmente dormindo, teve a passagem para o plano da espiritualidade. 4 meses antes de tudo isso ocorrer, já vinha tendo pressentimento, vazio, e recomendava a família o tempo inteiro com a sua bondade. Em relação à família, sempre foi um homem maravilhoso, onde sempre cultivou os demais, cultivando família e o próprio império. Em nenhum momento se revoltava com as pessoas ou até mesmo entrava numa fase negativa.
desde criança e até mesmo no teu lado adulto, sempre manteve esse lado sereno, honesto e verdadeiro. Então ele era uma pessoa maravilhosa. E um homem um espírito que até então a forma que foi ocorrido o desencarne, em nenhum momento o espírito ele se revoltou. E mesmo sendo feito dessa forma, ele entendeu de uma forma sábia, de uma dádiva. Então, em nenhum momento no plano da espiritualidade ele se revoltou. E assim era ele também no lado físico. Um espírito que jamais arrumaria confusão ou pudesse ter ódio ou raiva de alguém. É aqui traz um destino traçado desta forma, porém, de um jeito ou de outro, se não fosse os meninos nessa brutalidade, ele teria tido um desencarne de outra forma. Porque naquele mês ali, espiritualmente, ele também já estava predestinado ao desencarne. Certo. Isso daria muito polêmica no YouTube, viu, Vandinha? Porque como você fala pelo ângulo de visão espiritual, as pessoas não conseguem ver dessa maneira, né? Porque Sim. os meninos, eles foram comprar gasolina pra jogar no cara, assim, né? Então... Você acredita, de coração, tô te falando. Não foi pra matar. Era só pra... Aqui traz, mostra na vidência a ruaça. Aquele movimento de molecagem mesmo. Lógico que Wanda, eu concordo. Uma brutalidade, né? Mas ali no momento era o quê? Era só pôr o fogo e ele acordar com o susto do fogo. Deu errado. Então não era, em nenhum momento, Deus me livre e guarde, eu não vejo isso na minha vidência, eles com o intuito de matar alguém. E sim, mostra eles com muitas gargalhadas, aquela farra de maldade, mas que de repente eu vou jogar um pouco de gasolina aí no Humberto, né? Mas ele vai acordar assustado e sobreviver. Mas infelizmente não foi o que ocorreu.